construído do Estado. O primeiro é o São Pedro, em Porto Alegre. E no Brasil é o Ouro Preto. Aí é no Estado só, o segundo. E ontem a professora de vocês, né, passou para mim, ela é muito querida, muito dedicada, viu? Fica trabalhando fora de horário também. Ela passou para mim os questionamentos de vocês, as dúvidas, achei ótimas as perguntas, tá? Então eu vou tentar fazer um resuminho e vocês podem me interromper e fazendo questionamentos no decorrer, tá? Ele é de 1848, o teatro, né? E ele surgiu, como que ele surgiu? Que foi uma das questões que vocês questionaram. Foi da necessidade de se ter um local para as apresentações artísticas. Nós tínhamos aqui o primeiro-ministro, né, que veio de Santo Antônio da Patrulha, da Terra da Rapadura, uma figura importantíssima para a história de Triunfo, que é o Luiz Barreto, tá? Porque ele impulsionou não só a política, como a questão cultural de Triunfo. E quando ele veio para cá, ele participou da Revolução Farroupilha, tá? Se vocês procurarem os combates que tem em Triunfo da Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, Luiz Barreto participou da Batalha do Fanfa e foi o único que conseguiu escapar das figuras mais conhecidas e não ser preso no Rio de Janeiro como o Bento Gonçalves foi, porque ele escapou submerso na água, respirando por vegetais, para ver como ele era danado, né? E ao final da guerra, como ele ficou com essa responsabilidade, que ele era extremamente responsável, né? De dar seguimento a apresentações ligadas à igreja, tá? A igreja do Bom Jesus de Triunfo, que é de 1754, tá? Ele queria fazer apresentações para falar do Bom Jesus, só que não tinha um local para se apresentar, um local adequado. Então, ele fez um tablado improvisado para fazer essas apresentações. Mas como ele tinha muitos inimigos, até em decorrência da guerra, não deu certo. Então, ele resolveu montar um teatro. E com muitos amigos, que ele tinha muitos amigos, formaram uma associação de 29 pessoas, né, que auxiliaram financeiramente, inclusive ele auxiliou financeiramente para a construção desse teatro em 1848. E esse teatro, primeiramente, ele foi adquirido, né, por esse grupo, numa casa que estava em demolição. E ali eles construíram a primeira forma do teatro, que tinha camarotes laterais com 28 lugares, né, em relação à mesma quantidade dos 29 associados, ou seja, 29 lugares eram laterais, assim, os camarotes, e reto, o teatro todo reto, ou seja, não tinha um desnível de altura da plateia com o tablado, né? Isso em 1854. Aí depois sofreu N outras reformas, inclusive em 1910, tá? Em que havia ao lado desse teatro a rodoviária, que ela foi reformada para que se fizesse um anexo com banheiro e camarim, né? Isso em 1910. E aí, na década de 80, com o advento do polo petroquímico, as receitas do município subiram e houve a oportunidade de se adquirir vários prédios, né, em Triunfo, para que se fizesse essa rota turística. E um dos prédios que foi reformado foi o prédio do teatro, num projeto chamado Projeto Cura. Aí sim, foi uma reforma excelente, cuidando de infiltrações de paredes, do nível do tablado, bem minucioso, né? Porque teve o auxílio também da Petroflex e do IFAM. Alguém quer fazer alguma pergunta por enquanto? Ou falar alguma coisa? Bom, e o estilo do teatro é neoclássico, tá?
bem diferente da igreja, que é estilo barroco, porque o estilo barroco ele é mais exuberante, cheio de detalhes, e o neoclássico é algo mais simples, mais tranquilo, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar a foto aqui para vocês verem, que eu separei. Deixa eu ver onde que tá aqui. Opa, tu vai em apresentar. Apresentação. Quero mostrar aqui. Iniciar a apresentação. Só para que vocês consigam ver à frente do teatro e eu possa estar explicando. Vocês estão conseguindo ver? Tá. Aqui é estilo neoclássico, tá? É quadrilátero, tá? E em cima tem um frontão triangular. Pena que não deu para ver nessa foto, mas bem na ponta tem uma águia para receber todos aqueles que adentrarem no teatro. E embaixo tem um óculo com o símbolo das artes, né? Teve um deles, desculpa te interrompendo, Magali. Claro. Magali ou Magali, né? Magali, é. Magali, perdão. Que pesquisou sobre a águia. Não me lembro, foi tu, Dora? Não, quem foi? Um deles pesquisou a imagem, né? Tinha bem grande na. Se quiser fazer algum comentário, tá aberto. Não, se vocês quiserem falar, né? Pode. Eu não me lembro qual de vocês, mas eu lembro que um colocou a imagem da águia bem grande. Pode continuar. Pode fazer, fica à vontade. Eu falei da associação, né? Das 29 integrantes que auxiliaram Luiz Barreto, né, para a construção do teatro. Só que por 20 anos permaneceu essa associação e eles ficaram fazendo apresentações, e inclusive de cinema, que foi o primeiro cinema local. E aí depois se dissuadiu esse grupo e ficou um tempo parado, até devido pós-revolução, né? Porque nós estamos falando aí em pós-revolução, que durou até 1845, né? A Revolução. E então se dissuadiu esse grupo, mas depois, em 1910, que eu falei para vocês que houve uma outra reforma, se criou um novo grupo em formato de grêmio. Então, abaixo desse óculo tem uma sigla GDDV, que é Grêmio Dramático Damasceno Vieira. E o Damasceno Vieira era o orador deste grupo, por isso que teve o nome também na sigla, tá? Alguma pergunta até então? Deixa eu ver se eu tenho mais fotos aqui interessantes. Como eu falei para a professora de vocês, não tem como falar em teatro em triunfo e não falar do Corpo Santo. O Corpo Santo é uma figura muito importante, conhecida como o dramaturgo do teatro do absurdo, que deu até uma fundação, que nós temos em Triunfo, uma fundação Corpo Santo, tá? Em alusão a esse dramaturgo que realiza atividades, teatros, traz para a cidade, né? E, inclusive, em 2018, em agosto de 2018, houve o Seminário Internacional em alusão ao Corpo Santo, em que foi analisado as suas peças teatrais e também a mente, né, desse gênio, né? E foi interessante que eu assisti, eu gostei muito, a fala da Maria Clara Gonçalves, porque ela coloca que Corpo Santo, ele não escrevia só teatro, ele também escrevia crônicas. E o primeiro livro que ele escreveu, que é a Enciclopédia, tá? Tem mais de 60 crônicas que remontam bem o que vocês estão querendo saber. Ou seja, tudo que se fazia no século XIX em termos de apresentações teatrais, de tudo que se fazia em termos de arte naquela época, através da releitura dessas crônicas do Corpo Santo. E o Corpo Santo, ele nasceu em 1829, bem quando Bento Gonçalves começou
a fazer esse grupo revolucionário que culminou na Revolução Farroupilha, tá? Só que como o pai do Corpo Santo também estava participando da Revolução Farroupilha, ele tinha uma como se diz, uma fazenda de charque, que foi a primeira fazenda de charque em Charqueadas, tá? E ele foi rendido pelos imperialistas e ele morreu, veio a morrer. Isso 2 anos depois de ter iniciado a Revolução Farroupilha. E aí Corpo Santo foi com a sua família embora de triunfo para Porto Alegre. E lá ele começou a estudar literatura e veio a escrever a enciclopédia, criou o jornal, a Justiça. Ele tem também várias peças teatrais que, inclusive, são apresentadas nesse teatro. Deixa eu ver o que eu tenho mais de foto aqui para mostrar para vocês. Opa! Essa aqui não é de triunfo, só um pouquinho. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, tá. Olha só. Algo importante de mostrar, assim, que todos os prédios, inclusive o do teatro, tá? Ele mostra como era o original, porque todos os prédios, né, sofreram alguma reforma. Ou seja, que era em um sistema de canjicado, como vocês estão vendo ali a parede, ó, que são pedras, né, alçadas por argamassa de barro e restos de vegetais. Porque nós estamos falando em uma época, né, dos estancieiros que produziam o charque, então havia também bastante vegetais, restos de estrumes, que os escravos, que era a maior mão de obra na época, que eram os que construíam, né, todas essas obras maiores, né, usavam para fazer as paredes, porque nessa época não havia tijolos. Nós estamos falando aí de século XVIII, né, até o XIX. Só no final do século XIX é que foi surgir os tijolos, cimentos, né, e esses produtos mais técnicos, né, digamos assim. Pessoal, alguma pergunta até então? Acho que não. Ó, aqui nós temos a parte interna do teatro. Está acontecendo aqui uma feira do livro, né? Esse ano foi a 30ª Feira do Livro, se não me engano. Então, uma das perguntas foi se eram só apresentações teatrais que ocorriam no teatro. Não só apresentações teatrais, tem apresentações teatrais, seminários, recebendo os autores para palestrar, mostrar o seu livro, né? Aqui nós temos uma apresentação do Leonardo Reis, que é um cantor aí de São Jerônimo, na nossa Feira do Livro deste ano, né? Que foi o patrono Luiz Dil, que nós abordamos até a temática do suicídio, que é uma questão bem em voga no momento, né? Fizemos palestra nas escolas, palestra nesse teatro também. Mas, pessoal, querem comentar alguma coisa? Por enquanto? Qual é a capacidade dele de lotação hoje? Bom, na construção original que eu pesquisei, se dizia que até 400 pessoas acondicionavam o teatro. Mas como houve essa reforma, sentados, cabe 128 pessoas, sentados. Aí de pé, acredito que caiba mais ou mais 100, em torno de umas 200, né? Sim. E a Mas estrutura dele, ele é de madeira? Como é que ele é? Porque a gente estudou, né, ao longo da disciplina, o pessoal vai lembrar ali a questão dos bastidores. Ele tem esse espaço, né, que dá apoio para a cena. Ele tem camarins. Como é que é? A gente sempre enxerga a parte do público, né? Mas essa parte de trás que dá apoio, ele tem essa estrutura? Sim, olha só, se vocês observarem, aquela parte do tablado ela é mais alta, né? Que anteriormente, na primeira construção do teatro, em 1848, não tinha esse desnível, era
em que a plateia podia ter uma visão melhor, né? Agora, anteriormente não, era todo um nível só, agora ele é mais alto. Então, com esse projeto Cura, com o auxílio do Polo Petroquímico e do IFAM e também da Prefeitura, teve todo um detalhamento até para observar a arenosidade do solo, para vocês verem, e das paredes também, para não haver infiltração. Então, teve toda uma camada naquela parte lá do Teatro de Madeira, onde tem aquele telão lá, teve toda uma estruturação de cimento, né, depois borracha, até borracha, para que quem pise lá, os atores, quem estivesse se apresentando, fique mais confortável o tablado. E tem, no caso, como eu falei para vocês, tem uma parte externa do lado do teatro, tá? Que dá de frente ali para o centro, de frente para o Bonato, tá? Que era a antiga rodoviária. E lá tem banheiro e tem camarim também, tá? Só que não segue esse estilo neoclássico do teatro, tá? E tem até um pátio com portão externo para não atrapalhar as apresentações, ou seja, os atores eles podem entrar pelo lado de fora sem atrapalhar as apresentações internas, tá? E ali, se vocês observarem, tem um mezanino, porque essa foto foi tirada de cima para baixo, do mezanino, onde tem a parte que fica o som e a iluminação, e também tem dispostas cadeiras para o pessoal poder sentar na parte de cima, com escadas lateral direita e esquerda para subirem nessa parte de cima. Em relação a quem já se apresentou, né? Nós temos até o Iote já esteve se apresentando. Não sei se vocês ouviram falar na Débora Finocchiaro, que é uma atriz muito conhecida em Porto Alegre, já ganhou vários prêmios com o Pois é Vizinha, não sei se vocês já ouviram falar, a Débora Finocchiaro já se apresentou. E também autores bem importantes, como o Francisco de Assis Brasil, falando do seu livro, né? O Luiz Gil esse ano, o Fernando Aguzoli, não sei se vocês ouviram falar do Uma Mãe, um Neto e uma História de Vida. Ele foi bem, por um tempo ele foi bem famosa, assim, a história dele, né, contada. Aqui nós temos outras atrações no guia turístico, né, que são produtos produzidos pelos artesãos aqui de Triunfo, na casa do antigo... aqui, ó, uma foto da igreja, tá? Para mostrar para vocês a diferença, né, do estilo barroco para o neoclássico do teatro. Se vocês observarem o teatro e a igreja, vocês vão ver bem a diferença de um para o outro, né? E também o luso-açoriano, né, o branco e azul da colonização portuguesa. Deixa eu ver o que eu tenho mais de foto aqui. O acervo, né? Caso vocês façam toda a visitação, né? Nós temos um acervo que remonta toda essa história que eu estou contando para vocês, né? De todos os prédios históricos, desde dos primeiros colonizadores, que foram os índios patos, né? Que tem vestígios aqui deixados pelos garimpadores, né? Que não garimpam ouro, mas história, né? Desses habitantes que habitaram aqui até mais ou menos 1842, e aí depois começaram a vir os portugueses e eles foram indo embora, né?
e os portugueses vieram de casais, né? Porque a gente sabe que os portugueses vieram para o Brasil desde 1500, mas eles vinham sozinhos, né? Mas com o intuito de colonizar, de sociabilizar, então começaram a vir de casais, tá? E lá no fundo tem o Bento Gonçalves, né? Que é o principal líder dessa Revolução Farroupilha. Vocês querem fazer mais alguma pergunta, pessoal? Aí é bem interessante, assim, remontar toda a história, falando a partir dos objetos, né, que fica bem interessante. E tem muitos livros que vocês podem vir estar pesquisando para ficar sabendo toda essa história. Eu indico, assim, o Juremir Machado, né, a História da Infâmia. Todos esses eu fiz uso para chegar a essa pesquisa, tá? A Triunfo na Linha do Tempo. Também tem as histórias de Breno, que Breno foi um dos prefeitos aqui de Triunfo, que ele fala desse projeto Cura que eu falei para vocês, em que foi feita a reforma desses 20 e poucos prédios para que se tenha esse acervo histórico para as visitações, e inclusive o teatro, né? De que ano que foi o projeto Cura? Da década de 80. Acho que é o mesmo que... 1984. Acho que foi a região toda aqui que teve esse desenvolvimento, né, com Cura. Isso, Charqueadas, mais eu ou lembro que menos. até teve uma polêmica agora, então, no início do mandato desse prefeito, que enquanto o pai dele foi prefeito, né, Charqueadas teve benfeitorias pelo projeto Cura, eu acredito que foi no mesmo período, né? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Parar a apresentação. Deu. Oi? Foi o mesmo período, né, que aconteceu, acho que na região toda, né, Na asfaltos, região enfim, toda, estruturas de Com prédio. certeza. Com certeza. Foi bem importante, porque a gente sabe que os prédios, né, públicos, se não tiver investimento, que acho que até foi uma das perguntas do pessoal, né, se teve, né, algum financiamento público, alguma coisa assim, eu acho que eles chegaram a perguntar. Se não perguntaram, Sim, com certeza. Com né, certeza, a partir do projeto Cura. Pode porque perguntar, existe meu amor. As condições que foi feito o teatro, se a Como? população ajudou ou se foi só a prefeitura. Em 1848 ou agora na década de 80? Não, logo quando construíram ele. Logo construído foi de uma iniciativa do Luiz Barreto, que na época era primeiro-ministro, né? Era conhecido como ministro da guerra, né? Porque ele participou ativamente da Revolução Farroupilha. Um cara, né, que veio lá de Santo Antônio da Patrulha, farmacêutico, né? Não tinha nada a ver, e revolucionou a cidade, né? Eu sou apaixonada pela história dele. Eu acho que vale a pena vocês pesquisarem também para fazer essa ligação com o teatro, né? Então, como eu falei, pela iniciativa dele e também da população, né? Que eles tinham esse anseio, né? Por ter esse local para que se pudesse fazer apresentações, pudesse mostrar a arte da cidade, né? E então ele conseguiu 29 associados. Isso tem documentado, né? Tudo direitinho. E então foi a partir do auxílio dele, né, financeiramente, e também desses 29 associados para se montar esse teatro, que primeiramente foi uma associação, isso em 1848, né, que eles conseguiram adquirir uma casa que estava em demolição, nesse mesmo local, permanece o local, né, conseguiram, e a partir da casa em demolição, eles demoliram a casa e levantaram o teatro. Que, como eu disse, era diferente. Ele tinha 2 camarotes laterais, um no lado direito e outro no lado esquerdo, com 29 lugares, bem certinho em relação à quantidade dos associados, né? E isso não permaneceu depois, quando foi feita a nova reforma, né? Porque não há esses camarotes agora. Agora só tem aquele mezanino, né, alto, aonde tem o som e a iluminação. Deixa eu ver. E aí depois teve, né, o auxílio do polo petroquímico.
e o IPHAN e a prefeitura na outra reforma que ocorreu. Que aí foi bem mais detalhada, a altura do teatro, do tablado, tudo, as paredes para não haver infiltração. Foi uma reforma excelente. Fala, Lívia. Pode perguntar. A Lívia tá com o dedinho levantado, que amor. Ai, vocês são Que queridos eu falo, demais. vocês podem me parar que eu falo muito. As peças são voltadas para um público infantil ou adulto? De todas as faixas etárias, desde o infantil ao adulto. E aí tem os horários, né? Manhã, tarde e noite. Só que, no caso, não é todo dia que ocorre isso. Isso ocorre pela iniciativa, por exemplo, da Fundação Corpo Santo, que ela geralmente é em datas especiais, assim, meio ambiente, ou aniversário do Corpo Santo, ou Feira do Livro, né, que acontece todo ano. Também o turismo faz uso para apresentações, e também artistas que querem apresentar seu trabalho, eles entram em contato com o Departamento de Turismo, com a Biblioteca, com a Secretaria de Educação, e a gente oportuniza para apresentar o teatro. As escolas também fazem uso, né? O Farroupilha, há vários anos, fazem um sarau literário, que é muito bonito. E eles escolhem um escritor, né, para trabalhar ele. O ano passado foi o Mário Quintana. E aí eles trabalharam as obras, fizeram teatro, música, exposição de trabalhos, tudo em relação ao autor. Esse ano, se não me engano, é Vinícius de Moraes, mas em decorrência do coronavírus, tudo parado, por enquanto. Fala, meu amor, eu adoro esse rapaz, ele é super inteligente, querido, né? Toca piano que eu vou te contar, hein? Obrigado. Você pode vir se apresentar no teatro, uma oportunidade, hein? Eu vou lembrar de ti para te convidar. Tá bom, pode ser. Pode perguntar, meu amor. Vamos lá, pessoal, o que mais? Vocês estão conseguindo entender bem? Sim. Ah, que bom. Fala, Fran. Quantas reformas teve no teatro? Quantas especificamente? Nós tivemos 1848, quando foi construído, 1910, 1946 também houve alguma modificação, né? Porque, como eu disse para vocês, primeiro era o grupo de associados e depois o Grêmio, né? Grêmio Dramático Damasceno Viana. E depois o Projeto Cura. Eu acredito que em torno de umas 4 reformas, mais ou menos, para chegar ao formato atual. Mas bem pontuadas mesmo. 1848, quando foi construído, 1910 e na década de 80, agora com o Projeto Cura. Ah, e eu me esqueci da última. 2003 para 2004 também. Com auxílio da Petroflex, também teve outra reforma, bem significativa. Para se chegar ao formato atual, né? Em relação a essa questão de hoje de segurança, né, quanto a os próprios extintores, ele está atualizado nesse sentido de ter, né, porque uma das preocupações que se tem quando a gente tem um prédio histórico, conforme a gente viu agora mesmo, foi no Rio de Janeiro, né, se eu não me engano, o último, que foi aquele museu todo, toda aquela função toda pegando fogo. Como é que está essa estrutura hoje que dá segurança pro teatro? No caso, toda a fiação, agora nessa última reforma foi toda feita em relação a isso, tá tudo ok. Mas nós verificamos também para a Feira do Livro, que aconteceu agora o ano passado.
em outubro de ano passado, inclusive os extintores, para poder acondicionar cento e poucas pessoas, a gente tem que ter essa segurança, né? Com certeza. Foi verificado. Sim. E aí, povo, como é que estamos? Querem fazer mais alguma pergunta em relação até ao Corpo Santo? Eu acho interessante, se vocês forem dar continuidade em relação ao trabalho sobre o teatro, vocês pesquisarem. O Luiz Barreto, que ele foi extremamente importante, né? E eu sou apaixonada pela história do Luiz Barreto, né? E o Corpo Santo. Acho bem interessante vocês pesquisarem para dar mais embasamento, né, teórico para o trabalho de vocês em relação ao teatro. E uma coisa, uma pessoa importante é a Dalva de Oliveira, que nasceu em Triunfo. Vocês sabem quem é a Dalva de Oliveira? Vamos ver se alguém sabe me dizer. Vou fazer pergunta também, né? Aí, vamos lá. Dalva de Oliveira. Dole uma, dole duas, dole três. Quem é que sabe quem é? Não conheço. Não. Sítio do A Pica-Pau gente- Amarelo. A Dona Benta, a primeira, vocês lembram? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo? A Dalva de Oliveira é também conhecida como uma das dramaturgas, né? Não é só o Corpo Santo, a Dalva de Oliveira também, por ter nascido em Triunfo. Nós temos na biblioteca pública a biografia da Dalva de Oliveira, tá bom? Mais alguma questão? Eu não sei quanto tempo nós estamos já. Né, já tá quase encerrando, assim, pelos nossos horários aqui, que agora eles têm recreio, né, gente? Mesmo Querem que nessa eu faça um resuminho, assim? Querem que eu faça um resuminho ou vocês querem fazer mais uma pergunta? Eu Fica à acho que vontade. eu tinha demais. Esqueceu? Ai, coisa boa ver a carinha de vocês. Mas eu coisa acho que eles linda. conseguiram aprender, assim, bastante, né? Porque claro, lógico, a gente gostaria de poder estar aí, né? Respirando o ar certeza. dentro desse ambiente, porque estar dentro de um ambiente histórico é outra coisa, né? E a gente tem intenção de fazer isso, tá? Então nos aguarde que a gente vai. Depois que passar todo esse fuzuê aí, a gente vai tá junto, se Deus quiser. Mas, por hora, assim, a gente quer agradecer, porque eu acho que tu trouxe informações tanto históricas, né? A gente teve aqui um pouquinho hoje de aula de história, né, gente? Já vai embasar vocês para outras pesquisas, outras coisas que vocês vão fazer, né, ao longo do ano, não só na nossa disciplina, que é artes, mas com os outros professores ali, né? E compreender o quanto a gente mora num lugar que é histórico. Acho que isso que a gente traz, né, o Magali, que às vezes a gente lê a história de um lugar, que nem a gente estudou o Teatro Ouro Preto, né? A gente não tem como ir lá, mas agora que a gente está dentro do nosso quintal, que nem eu costumo dizer, né? A gente está dentro tudo muito próximo. Então, a gente tem que valorizar isso, né? E saber que nós estamos andando num lugar onde pessoas passaram antes de nós, construíram coisas antes de nós, né? E ficou esse legado, né? Então, cabe a nós valorizar o que nós temos, né? Incentivar que cada vez mais se possa, né, produzir. Quem sabe vocês aí lá na frente, né, não vão também ser talvez gestores públicos ou pessoas que vão ter alguma influência no sentido de continuar criando, desenvolvendo espaços de arte, de cultura, de história, né? Então, esse incentivo também, acho que a gente busca, né, Magali, como professores, certeza. como educadores, é incentivar essa geração que vai dar seguimento, né, à história, a continuar fazendo história. Com certeza. E essa cidade aqui de Triunfo, ela tem muita história para contar, curiosidades, sabe, interessantes, que a gente... eu fiz toda uma pesquisa com professores de história daqui, a professora Odila, a excelente professora, com contadores, sabe? Eu busquei histórias que até não estão nos livros, né? Mas se vocês até indico também a biografia do Gil do Trigueiro, tá?
do Bento Gonçalves também, que conta histórias do Bento Gonçalves, desde os primeiros confrontos, né, que ele teve, histórias e minhas reminiscências também de triunfo, que é do Iracete. Tem N livros que trazem um tantinho da história e de algum prédio, sabe? Então a gente vai remontando como um quebra-cabeças, né? Até chegar a uma contação, né? Para contar toda essa história com muito carinho. E eu gostei muito da oportunidade de estar com vocês hoje. Foi muito gratificante, né? Para passar um pouco desse amor que eu tenho por essa cidade aqui. Que eu não moro aqui, mas eu já adotei, né? Porque eu acho linda, charmosa, encantadora, né? Porque tem esse diferencial, né? Desse encontro do passado, né? Através desses prédios históricos tão bem cuidados, né? E do presente, né? Que agora, infelizmente, é o coronavírus, mas certamente vai passar e a gente vai enfrentar. Bem legal isso tudo. Juntos, né? Unidos. Unidos. Como grupo de associados, né? Que conseguiram montar um teatro, 29 pessoas, né? E é por isso que é o nome União. É daí que se atribui o nome. Aliás, não foi todo o tempo que teve esse nome. Já teve até nome de Bento Gonçalves, aquele teatro. Foi mudando. E depois passou o Teatro União, que eu acho que é o nome mais adequado, né? Porque foi a partir da união, né? De uma pessoa como o Luiz Barreto e a comunidade para se chegar até então, né? Um orgulho. Que legal. Nós queremos te agradecer, então, né, pelo essa tua atenção que tu deu, né? Vocês não sabem, mas ela está em obras lá no espaço de trabalho dela. Eu tô aqui no trabalho em obras. Ela disse, tu não te apavoras, daqui a pouco, né? Vou ouvir uns barulhos estranhos aí, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Muito obrigada pela tua atenção. No tempo oportuno eu quero te dar um mimo, né? Um carinho, que nesse momento, né? A gente não tem como, né? Mas tão logo possa, a gente quer te dar esse carinho, né? E quem sabe já poder abraçar, né? Que isso é uma coisa, né? Que a gente tem isso, eu adoro. Né? Mas assim, realmente muito gratos, porque nesse momento que a gente está vivendo, nós como professores, a gente busca inovar para poder auxiliar o aluno, né? A poder aprender de uma forma diferente, de uma forma interessante, porque tá difícil para todo mundo, né? Eu falo assim, Josi, particularmente, tem dias assim que eu choro, porque é muito diferente. Eu chego a me beliscar para perguntar para mim mesma, eu tô vivendo isso, porque é muito surreal. Eu lembro de ver coisas assim que a gente tá vendo em filmes, né? De ter visto filme, eu gosto de ver filme de pandemia, filme disso, e parece que eu tô vivendo o filme, não parece que essa é a minha realidade. E não poder estar junto com eles, né? A gente poder interagir, brincar, rir, fazer atividades. Teatro mesmo é uma atividade muito de trocas, né? E a gente tem que estudar o teatro dessa forma. Então, foi uma estratégia, uma ideia que a gente teve de, quem sabe, fazer um seminário, convidar, né, uma pessoa que tenha um conhecimento de algo nosso aqui da nossa região, da nossa terra, do nosso estado, né? E aí, então, os meus alunos lá da minha turma da noite, daí de Triunfo, né, da Uniacel, me indicaram você. E graças a Deus deu tudo certo. E eu espero que os alunos também tenham gostado, né, gente, que vocês tenham conseguido se apropriar um pouco dessa nossa história. E, né, torcendo para próximos ideias aí que a gente vai ter, né? E eu falei para Magali, então eu tô trocando a tua sílaba tônica, de daqui a pouco nós fazermos um blog, nós fazermos uma pesquisa e colocarmos essa nossa experiência, essa nossa vivência registrado no meio digital, já que a gente está vivendo dessa forma hoje, por conta da pandemia, né, que a gente registrasse isso, até para outros colegas de vocês que vão vir, que vão pesquisar, eles terem um material, né, mais, vamos dizer assim, juntinho num lugar, né,
E o blog é uma coisa muito tranquila de fazer, e o próprio material de pesquisa que vocês já fizeram já pode embasar, e mais o que, né, ela trouxe para a gente de conhecimento. Então, eu quero só agradecer, né, encerrar esse nosso seminário, então, com chave de ouro, né, ó, uns aplausinhos aqui. Muito obrigada, né, a tua disponibilidade, e aos alunos, então, também por estar, né, partilhando desse momento aqui, onde está todo mundo juntos, né,